Estamos de volta aqui no Mulher.com, ao vivo para todo o Brasil e além do Brasil. E agora nós vamos falar sobre um assunto sério, do seu interesse, que você precisa aumentar o volume da sua TV e prestar bastante atenção. Vamos falar sobre a perda óssea bucal. Você sabia que a perda óssea bucal é um assunto bem comum e atinge a maioria das pessoas, não só na terceira idade, mas também na fase adulta. O tratamento é pouco divulgado. Hoje, há técnicas avançadas e inovadoras da citogenética para tratar a perda óssea, apresentadas e desenvolvidas pelo periodontista, implantodontista e citogeneticista Dr. José Vicente Contatore. Então, para falar mais sobre essa perda óssea, sobre os tratamentos inovadores e, principalmente, contar a novidade que é o enxerto celular e não mais ósseo, chamada de regeneração óssea guiada, nós recebemos aqui hoje no Mulher.com o Dr. Vicente Contatore. É um prazer recebê-lo, viu, doutor? Muito prazer. É tudo meu, Drica, estar com você. Seja aqui muito na televisão, século XXI. É muito bom receber para a gente falar sobre um assunto que é pouco falado, pouco divulgado e que pouca gente conhece. Não é mesmo? É uma informação importante essa, porque a Organização Mundial da Saúde, ela coloca o problema da perda óssea em 80% da população mundial. Então, o problema nas áreas mais desenvolvidas, nas cidades mais desenvolvidas do mundo, já não é mais a cárie, é a perda óssea. E o que a odontologia tem feito para resolver o problema da perda óssea? Ela tem feito o seguinte: está com perda óssea, o osso tinha esse tamanho vertical, foi perdendo, o dente ficou com mobilidade, o dentista olha e diz, não tem nada o que fazer, extrai. Mas doutor, eu vou perder meu dente e qual a opção que eu vou ter depois de extração desse dente? Eu gostaria de colocar um implante. Infelizmente, não vai dar para colocar um implante. Por quê? Porque você tinha isso de osso e foi diminuindo e hoje você tem 1 milímetro apenas de osso vertical. Como você vai colocar um implante de 15 milímetros, parafusar em 1 milímetro? Impossível. Bom, mas então eu não quero extrair o meu dente. Tem que extrair porque a perda óssea é de 90%. Bom, se eu extraio e não coloco o implante, o que eu vou colocar então? Vamos colocar uma ponte móvel e quando remove todos os dentes, uma dentadura. Então, o fato é o seguinte, este foco nesse tratamento tradicional é inviável para a população vivente no planeta hoje. Porque com a informática, com a ciência, tecnologia em desenvolvimento, em franca evolução, o dentista vem falar o seguinte, olha, tira isto e vamos colocar uma prótese e uma dentadura. Coisas que se faziam há anos atrás, há décadas. Que se faziam há 50, 60 anos atrás. A odontologia, realizando isso nesses últimos 700 anos e não dando certo, houve a necessidade de criar um novo paradigma. E eu comecei dentro de um laboratório de citogenômica, citogenética e biologia molecular há 20 anos atrás para resolver aquilo que a odontologia hoje não consegue resolver. E, através desse trabalho de citogenética, nós conseguimos pegar o paciente que tem aquela perda óssea e conseguir, sem extrair o dente desse paciente, uma regeneração óssea guiada. Essa regeneração óssea, portanto, é um tratamento conservador. Enquanto que o dentista vem do antigo paradigma e diz, vamos extrair e colocar uma dentadura aí, é um tratamento invasivo. Então, a diferença entre o antigo e o novo é que o antigo é invasivo, o novo é conservador. Vou mostrar um caso que o telespectador está vendo agora, nesse momento. Essa moça, 34 anos de idade, os dentes, quando tem a perda óssea, o que acontece? O osso começa a reabsorver e a gengiva começa a acompanhar esse dente. Olha só. Então, o dente com pouca perda óssea, com muita perda óssea, ele começa a migrar e começa a formar esses diastemas. Observe, por exemplo, o canino, ali na região superior direita, que a sensação que você tem é que o corpo está expulsando o dente. Exatamente. Né? Bom, essa paciente veio até o meu consultório e disse assim, olha, eu já fui em muitos dentistas,
eles querem extrair todos os meus dentes. E eu já, francamente, já sei a história. Não dá para colocar implante e vai colocar uma prótese. Sim. Eu sou uma pessoa que lido com uma prótese, eu estou com depressão, porque o paciente já fica com problema psicológico por conta do problema. E eu disse a ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esplintar, fixar esse dente. Porque o dente que tem perda óssea, ele tem mobilidade. Então, um dente que tem perda óssea, imagina, telespectador, o meu dedo, o dente. O osso está aqui embaixo. Se eu quero regenerar esse osso e fazer com que essa raiz desse dente volte a ter osso, eu tenho que ativar isso com laser de 1800 miliwatts, porque dá uma ativação celular. Mas o dente, eu ativei o osso e o paciente ou a paciente mordeu e o dente veio para cá. Ó. O osso vai raciocinar. Bom, eu estava construindo e regenerando o osso naquele sentido, mas o dente foi para lá. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição. Mas ele morde novamente, o dente volta para cá. Vixe, e o osso fala, bom, vamos estabelecer em primeiro plano para onde você quer que eu Depois eu cresça. apareço. Depois eu apareço. Então, nós fazemos um splint, fixamos os dentes. No momento em que eu faço o splint, a paciente sai do consultório e vai comer, ela já consegue mastigar e o dente não fazer aquele movimento. Ela falou, nossa, já fixou o dente, eu estou me sentindo mais segura para comer. Já começa a mudar a vida real, prática da paciente. Então, após o splint, nós tiramos um pouquinho de sangue dessa paciente e fazemos uma pequena cirurgia que não é nada complexa no nosso centro cirúrgico. No sangue, nós temos as células somáticas adultas do sangue. O que eu faço? Eu pego essa célula somática adulta do sangue, faço uma reprogramação gênica dessa célula e transformo essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. Da própria pessoa. Da né? própria pessoa. Então, é um enxerto celular autógeno. O que é um enxerto celular autógeno? A pessoa é o doador e ela é o receptor, ela própria é o receptor. Então, ela doa e recebe e eu mantenho a mesma compatibilidade gênica da paciente. Essa célula tronco adulta é uma célula indiferenciada. E ela vai se diferenciar em quê? Em osteoblasto, que é a célula que forma osso. Sim. Num segundo momento, eu aplico o laser de 1800 miliwatts nessas células e eu ativo essas células a fazer o quê? A fabricação de uma matriz orgânica gel. E logo em seguida, essa matriz orgânica gel se transforma numa matriz orgânica mineralizada, calcificada corretamente. Então, veja, o tratamento de regeneração óssea, com essa nova expectativa de tratamento, representa uma luz no final do túnel para o paciente que não via nenhuma situação. Ele frequentava os dentistas e a opção é, extrai, coloca implante, não coloca implante porque não tem osso vertical para colocar implante e vamos colocar uma prótese. Então, esse trabalho é um trabalho fundamental. Um outro elemento, Drica, que é muito interessante, é que todo paciente que tem perda óssea, ele tem um pH salivar ácido. Porque o patógeno, a bactéria que causa a perda óssea, elimina uma enzima e essa enzima entra em contato com a saliva na boca do paciente e essa enzima é ácida. Isso é uma das causas? É uma das causas. Já fala para nós, então, todas as causas. E deixa essa enzima a saliva ácida. Então, olha só. Nós temos uma tarjeta que todas as vezes que o paciente vai ao consultório, nós colocamos a tarjeta para saber o pH. Da saliva. Da saliva. Então, o pH está 2,0. O normal, o pH neutro, é 7,0, que está muito abaixo de 7. Nesse pH, o patógeno, ele se multiplica a cada 15 minutos. Nossa. Isto é, se você dividir um relógio em 1 hora, você tem 4 gerações de bactéria por hora. Se você dorme 8 horas, você multiplica por 4, você vai acordar em média com 32 gerações de bactéria
que é uma virulência muito alta para o paciente. Então, nós vamos trabalhar com uma água específica, que é uma água que tem um pH salivar 10,24, com ondas ultrassônicas. Essa água é aquecida e ela tem na sua composição 4 tipos de antibióticos. Por quê? Porque eu vou eliminar uma grande quantidade dessas 32 gerações de bactérias. Quanto mais bactéria eu elimino, menor a produção de enzima. Isso durante o tratamento? Durante o tratamento. Quanto menos produção de enzima, eu vou ter o quê? Eu vou ter um pH mais equilibrado, neutro. Mais neutro. Então, esse pH vai subir 4, 5, 6, 7. No final do trabalho, nós vamos deixar o paciente com pH 7,8, neutro para alcalino, que é o ideal. Por que é o ideal? Porque o mesmo patógeno, neste pH 7,8, ele se multiplica a cada 4 horas, não cada 15 minutos. Muda totalmente o metabolismo do patógeno. Muda completamente. Então, veja a radiografia do caso, com a perda óssea muito grande, e nós fizemos a regeneração óssea guiada com laser de 1.800 miliwatts e com os enxertos celulares. Podemos chamar uma nova foto, por favor? Então, veja, a paciente nessa posição, com a regeneração óssea... Essa é a mesma paciente? É a mesma paciente com os mesmos dentes. Não, são os mesmos dentes com a regeneração óssea. Então, o que aconteceu? Se ela ganhou osso, ela ganhou mais gengiva. Se ela ganhou mais gengiva, não houve necessidade de você deixar aquele dente grande, um dente masculino numa boca feminina. Sim. A paciente, ela tem uma arguição, ela fala, pô, esse dente está muito grande. Então, veja, a regeneração óssea, nós conseguimos repor osso de cima para baixo e estabilizar essa gengiva. E aí fizemos um trabalho estético com lentes de contato cerâmica naqueles dentes. Isto é, esta paciente que era para perder praticamente todos os dentes, 4 anos já esse caso, tá feliz da ela vida. está com o caso, comendo normalmente, trabalhando, e ela, quando chega no meu consultório, existe uma relação muito interessante, porque ela sente que eu entendi o problema psicológico. Ela tinha um problema odontológico de tal monta, com perda óssea, que gerou um problema psicológico. Claro, mexe em então, tudo. nós temos que acompanhar o paciente não só odontologicamente, nós temos que dar vida a esse paciente. Sim. Nós temos que dar uma opção que ela olhe e diz assim, bom, agora as coisas estão mudando. E essa é a nossa missão. Quer dizer, eu acho que eu tenho muito prazer em fazer esse tipo de trabalho, porque a paciente, ela diz assim, Vicente, eu não sei como agradecer você. Eu falei, olha, a melhor forma de agradecimento é você estar aqui e agora, feito o trabalho, realizou o trabalho, o que nós faremos? Cada 6, 7 meses, um controle com uma radiografia. E se houver uma pequena recidiva disso, nós voltamos a mexer novamente. O fato que o novo paradigma, que é um novo modelo de trabalho, nós estamos mexendo hoje com o DNA, que é o genoma, é o nosso código genético. Então, veja o sorriso da paciente no final e eu termino com uma pequena imagem do DNA, porque o DNA ele tem uma dupla fita. Olha a diferença, doutor. Olha a diferença. O suporte labial mudou, o sorriso mudou dental mudou completamente. E por que o DNA ele representa uma solução? Porque, na bem da verdade, eu não tenho tempo para falar sobre o assunto que é vasto. Mas a molécula de DNA tem genes. E tem um gene que é específico para a produção de uma proteína da célula. Quando este gene... Olha o DNA. Quando este gene do DNA ele sofre a mutação, ele não produz mais a proteína. A proteína não é produzida pela célula, a célula fica inerte. É a medula ali dentro do dente. Então, a célula produziria realmente um metabolismo, mitose, se ela produzisse a proteína. Então, eu vou naquele gene mutante e faço uma recuperação.
eu faço uma reprogramação gênica e faço que aquele gene volte a produzir novamente a proteína que a célula precisa. No momento em que a célula volta a produzir essa proteína, o que vai acontecer? Ela produzindo essa proteína, a célula vai fazer a seguinte pergunta: eu preciso continuar inerte? Não, porque eu estou produzindo a proteína. Agora eu posso trabalhar. Então, automaticamente, aquela célula que estava inerte e o paciente só perdia a célula, não repõe, só perde e não repõe, aquela célula começa a se reproduzir, a reproduzir, e começou então a haver o que eu chamo de uma regeneração óssea, e que nós chamamos em inglês hoje de bone regeneration. É um trabalho muito interessante. Estou há 20 anos dentro do laboratório de citogenética, citogenômica, porque eu sou um citogeneticista. Então, o que eu fiz? Eu trouxe elementos da citogenética, da biologia molecular, da citogenômica, para a biologia, para os dentes, para a odontologia, aonde o profissional ali, a única coisa que ele fazia era raspar para ver se dava certo. Um detalhe, quando ele raspa, o paciente perde mais osso. Então, o nosso tratamento é mudar esse gene que sofreu a mutação para que a célula volte a produzir a proteína certa. E este fato, a odontologia não entendia, não conseguia resolver. Doutor, tem como isso ser mais acessível daqui a uns anos? Como é que está essa questão do que a gente pode esperar? Ninguém mais vai precisar arrancar todos os dentes. A gente pode esperar isso? Nós estamos expandindo nossos conhecimentos. Só para você ter uma ideia, nós recebemos dentistas de várias regiões do mundo que vieram fazer cursos conosco e nós estamos disseminando esse conhecimento. Por quê? E por que é a importância desse conhecimento? Porque até então, quem tem perda óssea remove e coloca prótese. Então, você chega com o dente todo mole, eu refixo o dente, faço uma regeneração óssea e você não perde nenhum dente, mudou completamente. Nossa. Eu quero saber como funciona isso. Porque os dentistas, inicialmente, eles iam isso assim com o pé atrás. Por quê? Porque eles dizem assim, eu raspo, não consigo formar osso. Aí ela fala que vai lá com o doutor contador em São Paulo. No meu conceito, eu acho que ele vai raspar e fazer a mesma coisa que eu faço. E o que acontece? Eu raspo, não forma osso. Ele raspa e forma osso. O que ele tem mais do que eu? Acontece que eu não vou raspar como ele. Eu vou usar a citogenética, a citogenômica, a biologia molecular, a mutação gênica, a reprogramação na memória celular, aquela célula que está inerte, com essa reprogramação gênica, eu vou dizer, oi, acabou, vamos começar a multiplicar e repor novas células. Então, para isso, a odontologia não tinha elementos. Como eu sou um citogeneticista, eu resolvi, então, trazer os elementos da citogenética, citogenômica. Só para você ter uma ideia, o nosso trabalho é tão de ponta nessa área que esse final de semana, por exemplo, vieram 2 cientistas do Japão trabalhar comigo no laboratório. E eu recebo, assim, suecos, americanos, porque eles dizem, Vicente, você conseguiu a veia do processo, entendendo através da citogenética, citogenômica, que é a regeneração óssea, e isso é uma coisa que vai ser usado não para perda óssea só na boca, mas para problemas de pacientes que têm osteoporose, que têm problemas no corpo inteiro, do corpo todo. Doutor? Então, é importante tudo maravilha. Isso. E nós indicamos um medicamento que mandamos fazer numa farmácia de manipulação, que tem citrato de magnésio. Esse medicamento, que é o citrato de magnésio, o osso que tem perda óssea tem baixa circulação de sangue. O citrato de magnésio aumenta a circulação de sangue dentro do osso. Tem colecalciferol, vitamina D3, que funciona como pano de fundo para absorção de cálcio no suporte ósseo. Muitas vezes a paciente está com uma osteopenia, uma osteoporose, porque ela não absorve cálcio.
E por que ela não absorve? Porque ela está com déficit de vitamina D3. Então, no meu medicamento tem uma vitamina D3. E é interessante que nós temos falado isso aqui também no Mulher.com, né? E é tão bom a gente saber, trazer todas essas novidades. Você que ficou interessado, ó, os contatos aí do doutor estão aí na sua tela. Entre em contato, tire suas dúvidas. É bom falar com quem entende, né? O doutor José Vicente, ele é graduado pela Universidade de Odontologia de Araraquara, né? A Unesp, especialista em implantodontia, dentística em operatória. Doutorado dele é em citogenética, como ele já disse, pela Universidade Cornell, em Nova York. E, além de tudo isso, ele é mestre em periodontia pelo Centro de Pós-Graduação de São Leopoldo Mendick. Quer saber mais? Ele ainda é doutor em prótese pela Unicastelo e atuou também pelo Hospital Albert Einstein. Tudo isso aqui nesse homem, nesse doutor que nos fala, a gente pode confiar. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui. É muito bom saber, né, dessa novidade. Já que está tudo evoluindo, por que não, né? A nossa boca também evoluir e dar isso para todo mundo. Vamos fazer isso ficar conhecido e que todo mundo aproveite, né, essa descoberta. É um grande prazer estar com você, Drica. E um abraço a todos que estão assistindo a TV Século XXI. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Gente, ó, muito bom, né?